Oi, pessoal. Eu vou voltar a fazer o vídeo do começo porque eu acho que o vídeo que eu tava fazendo ficou muito confuso. Eu tô animado pra falar e muito acelerado. E então ficou tudo embolado, sabe? Eu tô querendo falar muito rápido e tudo de uma vez, então ficou muito embolado. Eu vou fazer esse vídeo com mais calma e explicando as coisas melhor. É, Pessoal, já tem uns dias que tocou na minha teia que eu deveria é, abrir um canal no OnlyFans. Pois é. Só que isso na minha cabeça já é uma coisa meio que comum. Por quê? Pra vocês não sabem mesmo, né? Então, vou contar uma história pra vocês antes, né? Com 14 anos eu vendi meu primeiro nudes. Eu vendia, né? Eu comecei a vender meu nudes meu com 14 anos. Eu vou contar a história completinha pra vocês, tá? Ó, tudo começou entre o dia 17 e 19 de novembro de 2019. Eu lembro disso porque foi na noite do aniversário do meu irmão. Minha mãe fez uma festa e foi na noite desse aniversário. Como é que foi? Depois do aniversário, tava eu, meu irmão e uma filha de uma colega da minha mãe brincando no Omegle, né? Aquele aplicativo de fazer ligação, que falam? Não sei. Com desconhecidos. E no meio dessas ligações, tipo assim, aparecia, né? Aqueles caras batendo nos punhetão. Esses pessoal doido, né? E tá, a gente sempre pulava isso, mas isso ficou na minha cabeça. E eu, o que que eu fiz? Fui pra minha casa e na hora de dormir, quando todo mundo dormiu, eu fiquei na minha cama e instalei o Omegle no meu celular e entrei no aplicativo. Já com o que na cabeça? É... Em ver, né, os pênis, né, dos caras batendo punheta. Só que o que que aconteceu? Nesse fatídico dia, eu conheci um pedófilo. No começo ele falava que tinha 17 anos pra não me assustar muito. E eu, como uma criança, adolescente, levei isso normal. Gente, esse cara é um retardado, estranhaço. É, Vou continuar contando, depois eu entro nesse assunto. É, Então, com esse cara, eu conheci ele nessa noite. E foi meu primeiro nudes vendido, sabe? Eu até comentei isso com minha amiga que eu tinha no de escola. Só que essa não era só de escola, era mais, assim, a gente se via na rua também. Não só se via, a gente conversava na rua. Ela foi a primeira pessoa que eu contei que eu vendia isso. E era a única que sabia, né? Até agora desse vídeo. É... Então, assim, eu comecei a vender isso com muito cedo, né? E no Omegle. É... não, pessoal, é verdade. No dia do aniversário, eu não vendi conteúdo, mas eu conheci esse cara nesse dia. Depois disso, pá, esqueci. Ficou por isso. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Mesmo só querendo ver, tipo assim, eu não tava com tesão em ver eles batendo punheta. Eu queria entender o que era isso, sei lá, sabe? E eu lembro, um mês depois, no Natal ou no Ano Novo, minha família tinha ido passar o Natal em outro lugar e eu fiquei sozinho em casa. Então, o que que eu fiz? Fui ver pornô. Primeira vez que eu assisti pornô, eu lembro também. Foi no Natal ou no Ano Novo de 2019. Pessoal, foi aquela coisa de primeira punheta, só que foi estranho porque eu tinha 14 anos, né? Não estranho, talvez seja a idade certa de começar isso. Certo. E depois passou isso. Depois, eu acho que em fevereiro de 2020, com 14 anos ainda, que eu vendi meu primeiro nudes, né? Que foi esse mesmo cara que eu conheci lá, ele meio que me instruiu, sabe, a fazer isso. Tipo, tipo assim, ele me via muito tomar banho, porque ele pagava. Então, eu tomava banho em ligação com ele, assim, sabe? Não o banho, banho, mas tipo assim, eu ficava assim, sabe? Meio que me mostrando pra ele com meu pau duro, né?
Tipo assim, depois que eu entendi que isso era errado, eu acho que já tinha perto de uns 17 anos, eu nunca mais falei com esse cara. Eu bloqueei ele em tudo, não tem mais contato. E tipo assim, e é muito estranho, porque esse cara entrou tanto na minha cabeça que eu fiquei com isso, vendendo conteúdo pra ele. Vendendo não, porque depois eu parei de cobrar, porque ele reclamou. Eu fiquei quase 2 anos vendendo isso pra ele. Sabe qual que foi o pior? Que nessa época, 2019 para 2020, tava começando a pandemia em 2020, né? Então, eu jogava muito Free Fire e ele também. O que eu deixei ele fazer? Conheci o meu irmão. Então, além dele conversar comigo, ele conversava com meu irmão pelo Free Fire. Mas não sabia disso, eu também não contava, eu nem ligava, né? Ficava, foda-se, né? Eu lembrei porque eu falei, não foi porque eu tava vendo que tava errado, foi porque ele falou a idade dele. Gente, quando eu conheci esse cara, ele tinha 28 anos. Quando eu parei de conversar com ele, ele tinha 30. Então, assim, que cara retardado, pedófilo. Então, assim, sabe, depois que eu vi que isso era estranho, né? Isso era estranho, não. Quando ele me falou a idade dele, eu vi que era retardado pra caralho, eu parei com isso. Só que eu não parei aí. Do mesmo jeito que eu pensei, eu conheci ele, eu posso conhecer outros caras também, eu fui atrás disso. Então, eu meio que vendi às vezes e parei depois de um tempão quando eu fui banido do Tinder. Porque eu tinha 17 anos. 17 não, 16 para 17. E um cara me denunciou no Tinder e fui banido. É... Tá. Fui banido. Tananã, tananã. Tá. E aí eu fui banido e depois nunca mais. Depois quando eu voltei, fui morar sozinho, eu meio que voltei a vender. Porque eu tava morando sozinho e precisava de grana, né? E. Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa. Pra vocês terem ideia disso, rola tanto na minha cabeça que eu já tenho um canal no Privacy. Só que eu não quero o Privacy porque não é internacional, né? E eu tenho conteúdo pra ser internacional, sabe? Então eu quero ir pro OnlyFans. E tipo assim, eu queria falar, isso já tá tão normalizado na minha cabeça que, tipo, eu acho que quando eu voltei a vender conteúdo quando eu morei sozinho, eu abri um Privacy. Só que eu ainda não postei nada, eu só fiz a conta, tenho a senha, tá tudo salvo no celular até hoje. É... Só que eu não cheguei a postar vídeo nem nada, sabe? Ai, se eu tivesse, talvez eu nem estaria aqui, né? Deveria ter começado mesmo. E é isso, pessoal. Assim, vende muito porque eu vendo muito. E assim, eu acho que vocês não têm ideia e eu acho até errado isso. Eu queria muito postar no meu Twitter. Eu até reativei, ele tava reativado, tava desativado, eu reativei, né? Porque isso tá entrando na minha cabeça e eu acho que eu vou fazer isso. Eu queria, gente, postar foto minha, sabe? Tipo, igual eu fazia pra eles, mas não no meu Twitter, no OnlyFans. É... Porque eu quero receber, né, com isso. Gente, desde 14 anos eu queria só receber por isso, então eu não vou deixar de querer receber por isso. É... Então, assim, eu quero realmente. Tô pensando muito em voltar a fazer isso, só que tô pensando, né, nas. Tem os prós, né? E os contra, que é um tanto de coisa. Mas o que que é dinheiro pra comprar os contra, né? Então, assim, é muito de se pensar. E. Não sei, sabe, gente? Eu acho que você não pode parecer do jeito que eu sou, do jeito que eu apareço pra vocês. Mas eu sou uma pessoa bonitinha, sabe? Eu sou bem atraente, eu acho. E não é só eu que acho, outras pessoas também acham. Portanto, eu vendia, eu vendo, vendia, vou deixar como vendia porque eu ainda não voltei, não precisei de voltar. Mas eu voltei a morar com meu irmão meio que sozinho, né? Então talvez eu possa voltar por necessidade de precisar de dinheiro, mas por enquanto não é querer mesmo. É... E assim, e hoje eu aproveitei também, tipo assim, que eu tô sozinho aqui, eu tava com muito sono, muito. Então eu tirei muita foto. Eu já falei isso aqui no canal. É, em uns vídeos mais atrás. É,
que quando eu tô com tesão e essas coisas, eu tiro nudes, eu vejo meus nudes, sabe? Talvez seja por isso que eu faço isso. Então eu comecei a ver meus nudes e meio que comecei a ficar com tesão das minhas fotos, sabe? Se eu não soubesse que sou eu super iria querer ficar comigo, sabe? Porque eu sou bonito. Não falo só em aparência, mas em personalidade também, né? Enfim, talvez se eu não soubesse que sou eu teria vontade de querer ver meu pênis, sabe? Porque ele é apresentável. E uma coisa também interessante. Hoje eu resolvi. Não resolvi, que eu já tinha outros vídeos, né? Mas o que que acontece? Eu tô sozinho, então fiquei sem roupa, peladão mesmo pela casa. E o que que eu fiz? Eu gravei vídeo do meu corpo todo. E eu percebi que o meu bumbum, ele é muito bom. Não bom de gosto, não sei, né? Mas ele é bom de bonito. Tipo, ele é branco, sabe? Tipo assim, ele é branco e redondo. Não é tipo bunda de homem. Claro que é uma bunda de homem porque eu sou homem. Mas tipo, sabe aquele estereótipo de bunda de homem? Não é tipo isso. Tipo, ela é redondinha, sabe? Eu acho que é assim. E outra coisa, eu tô tremendo agora, não sei por quê. E minha bunda não é igual o de estereótipo de homem, sabe? Eu sou magro, então ela é uma carne magra, mas é uma carne magra boa, sabe? E assim, eu quero muito postar no meu Twitter pra vocês verem e ter certeza do que eu tô falando, porque eu tenho certeza disso. É, Agora mesmo, antes de começar a gravar esse vídeo, eu só comecei a gravar esse vídeo, gente, porque o que que eu fiz? Eu tô assim, nossa, será que eu fico bonito transando? Porque falam, enquanto tá assim, né, e tudo mais, sempre me elogiam, falam, ai, caralho, isso. É, então, o que que eu fiz? Peguei meu celular, virei a câmera e fingi que eu tava transando. Tipo assim, eu fingi mesmo que eu tava transando, fiz assim, fiz, e pum, e fiquei, é, aí eu fiquei tipo, talvez eu queira realmente fazer isso, e talvez eu vou fazer isso. Mas eu ainda não sei as consequências disso, né? Eu sei um pouquinho, que eu tenho uma experiência longa de 6 anos. É, então, assim, talvez nos próximos tempos eu possa virar um ator pornô. E, gente, é claro que eu tô falando isso, não vai ser minha profissão séria, ator pornô. Nem tô pensando nisso como profissão, eu só quero me mostrar mesmo, sabe? Eu quero não me mostrar, mas não sei, parece que já entrou na minha cabeça, sabe? Porque eu faço isso desde criança. E pra mim isso é normal e não tem nada de errado, sabe? Por isso que eu tô querendo fazer isso sem motivo, sabe? Ai, eu já tô confuso já, eu acho que eu vou parar o vídeo agora. É... Pessoal, e é isso. Talvez eu vire um ator pornô. Então. Ai, é isso, pessoal. Tchau.